Você já imaginou ter que escolher entre a sua fé ou o seu sustento? Esse é o caso da igreja de Tiatira. Lá, o comércio estava focado em guildas comerciais, em que eles tinham participação em banquetes idólatras e rituais imorais totalmente contrários à palavra de Deus. E aí, quem se recusava a fazer isso perdia o espaço ali na sociedade. E quem aceitava tudo isso corrompia a sua fé. E no meio de tudo isso ainda surgiu alguém que Jesus chamou de Jezabel, tentando ensinar os cristãos a entrarem e se adaptarem a esse sistema. Só que Cristo enxergou além dessas aparências e fez uma promessa a quem persistisse até o fim. Oi, meu nome é Amanda Silveira. No vídeo de hoje vamos para a Carta à Igreja em Tiatira da série Carta às 7 Igrejas. Eu vou ler aqui de partes em partes com vocês e a gente vai localizando. Mas a igreja de Tiatira, ela ficava entre Pérgamo e Sardes, né? Hoje é a atual Akhisar, na Turquia. Então, essa região toda era focada ali na Turquia. Na época, quando eu falei na parte inicial sobre essas guildas comerciais, né? Existia tingimentos de púrpura, né? Oleiros, trabalhadores de bronze. Então, todo esse comércio estava focado à parte da idolatria, tinha uma certa junção, né, um sincretismo entre comércio e religião. E eu vou ler aqui com vocês, está no Apocalipse 2, versículo 18, e eu vou ler aqui até o 19. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Então aqui, Jesus se revelando com o aspecto da sua glória. Chama de fogo é um olhar fulminante que traz discernimento, um olhar penetrante, um olhar que tem visão ampla de tudo, que enxerga tudo. Quando ele fala semelhante ao metal que brilha, isso se refere a firmeza e julgamento. Então, Jesus, naquele momento, agindo como alguém que tem esse discernimento, esse olhar penetrante e que vai julgar com firmeza. Com firmeza, porque é o que representa o metal que brilha. Quando ele diz no versículo 19, conheça as tuas obras, né, o teu amor, gente, a igreja de Tiatira é a única igreja em que é elogiada por estar em crescimento espiritual. Então ela estava naquele fogo, sabe? Era uma igreja amorosa, fervorosa, totalmente diferente de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, lembra? Se você não lembrou, volta lá para o início dos vídeos da série Carta às 7 Igrejas. Então aqui ele fala sobre essa igreja estar em crescimento espiritual, só que aí vem o mas. Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando ele fala toleras contra ti Jezabel, ele está fazendo uma referência à rainha Jezabel lá, que era esposa, mulher de Acabe, lá em 1 Reis. Essa rainha, gente, ela era o Satanás em forma de mulher. Ela levou todo Israel a cometer idolatria. Ela levou Israel a sacrificar os próprios filhos. Ela levou Israel a fazer a idolatria com Baal. Então ela era uma mulher que era totalmente usada por Satã. E aqui Jesus usa essa profetisa com o nome de Jezabel, não falando que ela era Jezabel, mas que tinha o espírito de Jezabel, porque ela ensinava os fiéis daquela igreja a fazer coisas, sacrificar coisas a ídolos. E a igreja, por mais que ela era fervorosa, ela tolerava isso, ela estava tolerando. Então, o problema ali não era a adoração da igreja, mas essa tolerância de uma falsa líder diante de um erro. Eles estavam tolerando algo que era inadmissível. E aí no versículo 21 ele fala: dei-lhe tempo para que se arrependessem, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Então farei que ela adoeça, enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então Jesus está falando aqui, eu dou o tempo dela se arrepender. Então ele oferece esse tempo de arrependimento antes do juízo.
Só que ela está com o coração endurecido. Quando fala ela não quer se arrepender, é uma recusa deliberada em não obedecer. É uma recusa deliberada, eu não quero mudar, então eu não quero, pronto, o coração endureceu. E por ela ser endurecida, estar endurecida dessa forma, o Senhor fala que ela vai adoecer, matará os seus filhos, que no caso são os discípulos, porque você comete algo, você paga por aquilo. Então os discípulos serão mortos. E aqui quando ele fala que sonda a mente e os corações, isso revela, gente, a onisciência de Cristo, porque Cristo ele é perfeito. O Senhor ele é longânimo, ele tem a paciência, né? Ele tem aquele tempo que você se arrepende, eu te dou esse prazo. Só que quanto mais você recusa, o seu julgamento no fim ele será inevitável. Então ele traz esse tempo, ele oferece esse tempo de arrependimento antes do juízo. Porém, se você se recusa deliberadamente, o juízo virá. E aí ele continua dizendo: digo a vós, no versículo 24, digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, eu não colocarei outra carga sobre vós, mas conservardes o que tendes até que eu venha. Então aqui ele fala, pessoas que não estão submetidas a esse ensino, pessoas que não estão submetidas a esse engano satânico, não vou colocar mais carga sobre vós. Então as pessoas não pagarão pelos pecados de outras, elas não pagarão pelo erro de outras pessoas, mas que vocês perseverem até a minha volta, que vocês sejam perseverantes em fé até que eu venha. Porque aí ele continua, ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com um cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha a promessa do Senhor. Quem for fiel até o fim, quem perseverar, governará comigo. Então, governaremos as nações com Cristo. Ele nos dá essa autoridade, a mesma autoridade que o Pai entregou para ele dá essa autoridade às pessoas. Então, quando ele fala com um cetro de ferro, quer dizer uma autoridade, um governo firme e inquebrável. Regerá é pastorear. Então, a pessoa, ela pastoreará com Cristo. E aqui, gente, olha que coisa mais linda, quando ele fala, lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela é um símbolo de esperança e vitória, mas ela também representa o próprio Cristo. Então, ao vencedor, eu me darei, ele fala. Eu me darei. Eu prometo a mim, a vocês. Ao vencedor, eu me darei a vocês. Gente, olha que coisa mais linda. Então, o que essa igreja nos ensina? É uma igreja crescente, em relação a fervor, a amor, em vida espiritual. É a única igreja até então que tem esse fogo, né, essa paixão totalmente diferente das outras. Porém, ela tolerava um falso ensino de uma falsa profetisa. E isso fez com que muitas pessoas se perdessem, adorassem a outros ídolos e também cometessem essa corrupção moral e espiritual que a igreja de Pérgamo também cometeu. Só que ele falou que tinha pessoas ali que seguiam aos seus próprios caminhos, aos caminhos do Senhor. E que a essas pessoas que fossem perseverantes até o fim, ele se daria de presente a elas. Olha isso, gente. Então que nós pegamos esse exemplo aqui de não ir nas falsas doutrinas, de buscar a verdade, de averiguar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Porque falsos ensinos, falsos mestres viriam, o Senhor falou. Pessoas que querem pregar coisas contra o evangelho, aconteceria. Então, se você for fiel, se você perseverar até o fim, ele promete que você governará com ele e ele se promete a você. Ele promete que estará contigo, assim como lá em Mateus, na grande comissão, fala que ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E quando ele voltar, nós o veremos, gente, em sua glória, em sua grandeza, em seu esplendor, em sua magnificência. Então, que abramos os nossos olhos para todas as mentiras espirituais e focamos ele em Cristo, que é o nosso prêmio celestial.
E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Comenta aqui embaixo. Quem você é nessa geração? Você é aquela que acredita em falsos profetas, falsos ensinos e falsas leis? Ou você é aquela que persevera em fé e em oração até que o Senhor venha? Então eu te vejo no próximo vídeo.